視聴者の皆さんおはようございます。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。今日の動画のテーマというのは、日本での労働者が働きすぎだと思われる方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、そのことについてちらっとお話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。Gente, tem bastante gente que pensa que no Japão os trabalhadores japoneses trabalham demais. Aqui no Japão se trabalha demais. Aqui na vida do Japão trabalha demais, é muito exaustivo. Sabe, tem gente que fica comentando esse formato de falar, esse formato de formatar as palavras, como se fosse, é assim que se pensa, é assim que tá certo. Pessoal, é assim que se vê a situação, é assim que a leitura correta é essa. Quer dizer, induzindo os outros que ouçam esses comentários, induzindo os outros a ouvirem esses tipos de palavras, induzem as pessoas a pensarem igual. E você vê um monte de gente falando da mesma forma. E você vê muita gente se comentando do mesmo formato que o outro, como se fosse aquilo é o correto, aquela forma de falar, aquela forma de pensar é a correta. Quando você formata um pensamento referente a tal situação, você tem que entender que é a sua interpretação referente àquela situação. Você não pode formatar palavras induzindo as outras pessoas a pensarem igual você. Você tem que falar de um formato que você pensa desse jeito, vírgula, cada um respeitando o espaço do outro, não falando de formas como se fosse aquilo ali é o correto, é assim que se pensa, é assim que está certo, e não existe outra forma de pensar. Que daí então o Japão é assim, assim assado, viu? Aqui se trabalha demais, aqui se leva à exaustão de trabalhar demais. É por isso que tem muitos suicídios. Sabe esse formato de falar, de abrir o parente e fechar o parente, e todas as palavras dentro desse parente aberto e fechado, como se fosse esse formato é o correto de se falar, esse formato é o correto de se pensar aqui no Japão, como se fosse convencendo as pessoas que aquilo só existe aquele formato de pensar e um formato de falar. Então tomem cuidado com esses tipos de pessoas que falam esses tipos de frases, abrindo parente, fala a frase de que é assim, assado, é assim que se pensa e fecha parente. Daí então essa pessoa está te induzindo, está tentando te convencer que aquilo aqui no Japão é dessa forma. Eu não sei porque as pessoas falam nesse formato como se fosse convencendo as outras de que aquilo. Se as pessoas falam um formato desse jeito de se falar, é como se fosse ela já teve alguma frustração na vida dela aqui no Japão, em alguma estadia dela aqui no Japão, em alguma fábrica, algum momento que ela se frustrou, aí ela formatou o pensamento referente àquela fábrica, ela formatou um pensamento negativo referente a tal tantocha, ela formatou um pensamento negativo referente a tal empreiteira, ela formatou um pensamento negativo referente à fábrica, referente a tal prefeitura, a tal atendimento de um órgão, até atendimento de uma imigração. Então ela vai formatando aquele formato referente à experiência dela, negativo referente à experiência dela. Aí ela cria palavras, formatam palavras para que as outras pessoas, que ao ouvir aqueles tipos de palavras, que ela confie no sentido assim, tome cuidado que assim é assado, assim assado aqui, não façam isso, não venham para o Japão, que assim é assado, como se fosse convencendo as pessoas que aquele formato da frustração, aquele resultado da frustração dela fosse a única do Japão, fosse o único modelo cuidem, tomem cuidado, que é assim que se tome cuidado, porque eu já tomei na cara, tomem cuidado, porque esse aqui, olha o que aconteceu comigo, é como se fosse um modelo de alerta máximo, um alerta máximo para que as pessoas tomem cuidado aqui no Japão.
Cada um tem a sua experiência, tanto positiva, tanto negativa. Quando você quer falar uma frase, quando você quer falar quando você quer falar comentando algo que aconteceu com você e que o resultado foi infrutífero, aí você coloca como se aconteceu isso comigo, não foi bom por causa disso, aconteceu isso assim, assado. Você tem que contar num sentido que foi negativo com a sua experiência, e não com essa experiência. Vocês tomem cuidado, pessoal, no sentido que é assim que acontece no Japão inteiro. Não no Japão inteiro. Se aconteceu com você, foi frustrado com você, foi frustrante com você. No outro pode não acontecer. Você não pode tentar arrastar uma multidão a pensar igual você, a produzir palavras para que as pessoas ouçam. E agora, quanto mais multidão ouvir o que eu acabei de falar, aí vou conseguir convencer todo mundo a pensar igual eu. Aí você fica pensando ilusoriamente como se fosse o salvador da pátria. Essas pessoas querem ser o salvador da pátria, querem ser um foco da atenção, como se fosse, olha, aquele cara lá falou isso lá, aquele cara disse isso. Você ouviu aqui o cara disse lá, ó, tome cuidado que é verdade isso que acontece aqui no Japão, tá? Sabe, cada frase, cada comentários que muitos fazem, dá para entender que é tudo interpretação da cabeça dele mesmo, referente a tal frustração em tal momento, que foi frustrante para ele naquele momento, em tal fábrica, em tal situação. Aí ele quer arrastar um monte de gente a não ir naquele lugar, a não ir naquela empresa, a não ir naquela empreiteira, por exemplo, né? Porque muita gente que tem uma formatação negativa de tal empreiteira, por causa que aconteceu com ele. Aí ele quer falar para todo mundo que não vá naquela empreiteira por causa disso aí, isso. O tratamento de tal fulano não foi bom, então não vá atrás daquele lá. Então uma interpretação, infinitas interpretações que podem haver. Vai ter gente que não pensa dessa forma referente àquela pessoa. Vai ter gente que vai pensar diferente daquela empreiteira também, daquela empresa, daquela fábrica e tal tratamento. Então nem tudo é do jeito que você quer formatar para arrastar o Japão inteiro a pensar igual você. Você tem que pensar com a sua cabeça e não tentar convencer todo mundo a pensar igual você, né? Acho que besteira as pessoas falarem no formato de tentando convencer os outros a pensarem igual ela. Então isso aí é ignorância da própria pessoa, isso aí. Vamos voltar para o tema de trabalhar muito no Japão. A pessoa trabalha muito no Japão, aqui é muito exaustivo. O que você quer falar quando você quer falar essa frase? Quando você está falando essa frase, quando você está impondo esse ponto de exclamação de que o Japão trabalha-se muito, aqui é muito exaustivo. Você está querendo convencer uma multidão a não vir para o Japão a trabalhar, porque aqui se trabalha demais, aqui é muito exaustivo, aqui vai te levar ao suicídio porque trabalha demais. Não se trabalha demais no Japão. Existem regras, horários, disciplinas. Se você cumprir essas normas, você vai trabalhar normal no Japão. Não precisa se descabelar, ficar suando, regaçando, jogando, despedaçando sua vida ali, para você sair dizendo que você aqui é exaustivo. Se você seguir uma disciplina, horário e regras, você vai conseguir trabalhar de um formato normal também. Aqueles que não sabem lidar com disciplina, aquele que não sabe lidar com horários e regras, essas pessoas, sim, a cabeça dela vai lutando contra aquela tal disciplina, porque ela é contra aquela tal disciplina. A pessoa que não gosta muito de regra, ela luta contra aquela regra e vai trabalhando contrariadamente, né, contra aquela regra. A pessoa que não gosta de seguir horário, aí ela trabalha contrariada com
aquele horário. Eu cheguei tal, 1 minutinho só atrasado, que coisa, o dia inteiro fica lá emburrado, porque o chefe falou, chegou 1 minuto atrasado, tá errado. Aí ela trabalha frustrada o dia inteiro, porque chegou só 1 minutinho atrasado e o chefe me chamou a atenção. Daí então, mas o chefe não conta com que eu fico mais meia hora a mais, fica 10 minutinhos lá limpando, o chefe não reconhece, aí ele quer mostrar que aquele que ele faz a mais é para descontar naquele 1 minutinho que chegou atrasado, é como se fosse um erro, um errinho de nada tem que ser compensado pelo aquele que ele faz a mais, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São pessoas frustradas nisso, não tem nada a ver. Pessoas que não se habituam com regras, disciplina e regras, disciplina, esse formato de vamos seguir assim que vai dar certo. Pessoas desse jeito que fazem esse tipo de frase, que o Japão trabalha demais, é muito rígido, leva à exaustão e por isso que causa muitos suicídios. Vocês tentando levar uma multidão a pensar igual vocês, reparem com isso de fazer esse tipo de comentário, gente. Dá nojo de ouvir as pessoas falarem desse jeito. No Japão tem suas disciplinas, suas regras a seguir, existe esse maná, né? Existe essa regra, existe a disciplina toda, por isso que o Japão é assim. Mas se você for pensar, não é que trabalha demais, é só todo mundo tá seguindo uma regra. Existe sim aquelas pessoas que querem mostrar demais, assim, essas pessoas eu acho que elas extrapolam. Então se você vê aquelas pessoas que extrapolam as regras, extrapolam a exaustão, mostrar para o outro que é demais, você não pode pegar esse modelo como se fosse o Japão, é tudo aquele modelo. Tem aquelas pessoas que não precisa descabelar, ela só está seguindo a regra, ela segue a disciplina e trabalha normal, sem descabelar, sem suar, sem ficar suicidando também. Tem bastante gente que trabalha normal, só seguindo a regra, horário, disciplina, e ela não está exaustiva, e ela não está descabelando, e ela não vai se suicidar. Só que você vai pegar um modelo daquele japonês que fica só descabelando lá, exaustivo. Tem esses puxa-saco, as pessoas puxa-sacas que quer mostrar pro outro que é assim que se trabalha, que é assim que eu faço. Ela tá querendo se mostrar pro chefe, ela tá querendo ganhar um cargo maior na empresa. Essas pessoas, sim, é o exaustivo, mas é que você não pode pegar esse fulaninho que faz a exaustão de modelo e como se fosse o Japão dentro de 150 funcionários na empresa, vai ter 2 lá que quer se mostrar que faz demais. Você não pode pegar esses 2 como se fosse Japão, é assim. Não, tem 2 que é puxa-saco e fica lá se matando dentro da empresa. Mas os outros 49, eles trabalham só seguindo a regra normal. Então, não é os outros 49 igual aqueles 2 puxa-saco. Existem os puxa-saco. Então, se existem os 2 puxa-saco, você tem que falar, quando você quer dizer que o Japão trabalha demais, você tem que dizer que tem alguns puxa-sacos que trabalham demais, que se mostrando demais. E não que o Japão trabalha-se demais. O Japão nada disso. Tem aqueles que são demais. Então as pessoas que são demais, você tem que comentar com as pessoas que são demais, as pessoas que são as pessoas que exageram. Então você comenta referente às que exageram, porque as outras não estão exagerando e estão trabalhando normal. As pessoas que trabalham normal, você não pode colocar dentro da farinha do mesmo saco daqueles puxa-sacos que querem se mostrar, se gabar e tá querendo se favorecer em cima da empresa, só porque ele tá puxando o saco e se exagerando, se mostrando demais, por isso que ele tá querendo alguma coisa em troca. Mas tem aqueles lá que não tá querendo se mostrar e não tá querendo se esnobar e não tá querendo nada em troca, e tá trabalhando normal, e você tá querendo julgar ele como se fosse ele é igual a esses puxa-saco. Parem de
de colocar como se fosse todo mundo farinha do mesmo saco. Se for para falar que Japão trabalha demais, você tem que mudar o seu discurso falando que existem os puxa-sacos que trabalham demais e levam à exaustão. Ponto. Não são todos, porque os outros restantes vai estar trabalhando honestamente, seguindo regras, disciplinas, apenas só. E não estão nada exaustivo e nada de puxando saco, né? Aprendam a comentar, porque dá nojo de alguns comentários de algumas pessoas tentando arrastar as outras pessoas a pensarem igual eles. Parei com isso, gente, né? Não é dessa forma que se fala, não é dessa forma que se comenta. Dá pra ver nitidamente que é tudo falso com as conversas de algumas pessoas, né? Tem que aprender tem que aprender a saber separar o que é Kaishaku e Jiu-Jitsu. Kaishaku é interpretação e Jiu-Jitsu é verdade. Você tem que saber o que é verdade e o que é interpretação. Interpretação você tem que saber o que a interpretação daquela pessoa está dizendo, é a interpretação da cabeça dela apenas, porque tem várias pessoas que vão pensar diferente. A interpretação que é Kaishaku são infinitas interpretações, e Jiu-Jitsu vai ter uma só verdade. Então, quando você ouve uma pessoa comentando, falando alguma coisa, você fica pensando, aquilo ali é a interpretação dela, é coisa da cabeça dela. Vai ter outra pessoa que também vai estar pensando igual, vai ter outra pessoa que não vai estar pensando igual. Então, pense nesse formato, Kaishaku e Jiu-Jitsu. Quando é Kaishaku, quando é a interpretação da cabeça da pessoa, certeza, é pensamento da cabeça dela mesmo. E ela tá tentando me convencer a pensar igual ela. Deixa ela pensar assim, porque eu penso de outra forma, tá bom? Vamos ser mais inteligentes e saber separar os comentários das pessoas quando ela tá tentando te arrastar para pensar igual ela, tá? Abre mais a sua cabeça para vocês ficarem mais espertos do que você ficar trazendo lixo para dentro da sua cabeça ouvindo o comentário das pessoas, tá bem, gente? Um abraço, tenha um bom dia, boa semana.